estamos vivendo um momento que não está fácil para ninguém. É desafio a todo momento, todo o pessoal tendo que se reinventar. E se, além disso, pequenos, microempresários ainda tiverem com as finanças meio turbulentas, aí é mais complicado ainda. Mas nada que não possa ser melhorado, nada que não tenha remédio. Para isso eu trouxe uma especialista na área e uma médica de finanças, a contabilista Juliana, que está aqui com a gente e que é consultora contábil. Juliana, prazer te receber, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui. Juliana, o pessoal tá se batendo, né? Sim, tem bastante empresários, bastante empresas com problemas tanto de gestão quanto questão financeira neste momento. Então, a falta de gestão piora ainda mais neste momento. Então, por isso a importância de se ter uma gestão bem organizada, bem com controles, com acompanhamento, com medição. Então, tudo isso é muito importante, tanto para o pequeno, para o grande empresário. E, Juliana, a gente vê que a contabilidade é uma ciência exata, ela é baseada em números, né? Uhum. Mas e por que esses danados desses números acabam, muitas vezes, assim, o mês é mais comprido que o orçamento? Isso tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Onde é que você, né, como é especialista nessa área, onde é que você identifica os gargalos aí, ou os ralos que não deixam a conta fechar? Em muitos casos, a gente tem que fazer um acompanhamento, né? A gente precisa de uma base histórica para a gente consiga criar estratégia e acompanhamento, mas geralmente são custos assim desnecessários para a operação da empresa que acabam prejudicando. Então, eu geralmente chamo de gastos não operacionais. Então, os gastos não operacionais são o que normalmente prejudicam a lucratividade da empresa. Então, a gente chega, muitas vezes, os empresários, eu tenho faturamento, eu sei que eu tenho lucro, mas eu não tenho caixa. Daí a gente começa a analisar toda a operação dele, realmente ele tem lucro. Só que daí chega nas despesas não operacionais, que são normalmente o quê? Empréstimos bancários, retiradas de sócios, e daí ali no final a lucratividade financeira acaba ficando negativa. E qual é a diferença entre lucratividade operacional e financeira? A operacional é se a tua empresa dá lucro ou não. Então, isso contabilmente a tua empresa pode estar dando lucro. A lucratividade financeira quer dizer se você vai ter dinheiro no final do caixa. Tá. Por isso que muitos acabam não tendo, tem lucro, mas não tem caixa. E isso acaba sendo um desafio, um problema maior para as empresas de menor porte, né? Que onde fica mais difícil separar o dinheiro da pessoa jurídica da pessoa física, né? Isso é bem complicado. Assim, por isso, os pequenos, quando eu entro na parte de consultoria, na parte de contabilidade, uma das primeiras coisas que eu começo a tratar, começo a mudar o mindset do empreendedor é justamente com isso, mostrando para ele que precisa haver a separação. Por mais que, às vezes, eles me falam, Juliana, mas a empresa é minha. A empresa é tua, mas o gasto que você tem pessoal não é obrigação da empresa arcar. Tá. Então, quer dizer, a empresa é tua, mas não é por isso que ela tem que dar conta de te pagar roupa, sapato de grife ou um carro zero. Ou, quer dizer, a empresa é tua, mas não tão tua assim. Isso, até porque, assim, quando você tem uma empresa, você tem em cima dela, você tem todo um custo. Para isso, você, como sócio, deve determinar um prolabore, para você estar administrando a empresa. E esse prolabore tem que estar de acordo com a sua condição de vida. Agora, não adianta eu abrir um negócio e querer ter uma condição de vida além do meu prolabore. Porque toda empresa ela precisa ter reinvestimento, porque senão ela acaba não tendo mais rentabilidade e também nem sustentabilidade em mercado. Até por isso que muitas empresas entram na estatística do Sebrae que elas fecham antes de completar 5 anos. E por que isso? Dentre os 10 itens, a falta de gestão é a principal, a hiperburocracia brasileira. Sim. E um dos 10, que até para mim é vergonhoso, mas é a falta do apoio do contador.
Olha que coisa impressionante. É que a gente, assim, como eu falei, como é uma ciência exata, acaba que o contador, né, em alguns casos, ele só vê planilha, né? É que digo que a gente acabou sendo utilizado pelo governo, porque a Tá. gente acabou sendo que eu chamo de despachante do governo. Ah, bom, mas é tanto do tributo que não dá Isso. tempo do contabilista fazer outra coisa. Porque daí o governo meio que nos impôs essa responsabilidade de transcrever todas as informações para eles, para gerar guia, gerar declarações, e daí a nossa verdadeira ciência, que o contador é cientista da riqueza, que a gente chama. E cadê a riqueza que esse contador está prestando? Por isso que eu estou levando essa nova proposta, essa nova visão da contabilidade, para que passamos a ser visto como cientista da riqueza e não despachante do governo. Exato, porque inclusive o próprio curso é ciências contábeis, né? E aí, a partir desse viés, você já está com as plataformas digitais aí jogando a teu favor. Sim, daí assim, eu sempre fui muito apaixonada por tecnologia. Eu trabalhei durante 10 anos na TOTUS de São Paulo. Ah, tá, que é top, né? Isso, então, como eu trabalhei durante 10 anos numa empresa de tecnologia, aí logo na sequência vim para uma outra empresa trabalhando na parte de controladoria, eu juntei o útil ao agradável, a tecnologia, que é o boom, né, que é a inovação, que é algo que está em moderno e vai sempre cada vez mais para frente, colocando a contabilidade junto com essa tecnologia, criei uma metodologia própria e estou desenvolvendo ela para que o micro e pequeno empreendedor tenha acesso a essa ciência da riqueza. Que bacana. E esse hoje é o grande pulo do gato, né? Nessa Isso. reinvenção que nós somos obrigados a ter nesse momento, né? Isso, com certeza. Porque hoje em dia o pequeno empreendedor muitas vezes não tem condições financeiras, né, de arcar com o custo de uma contabilidade, por questões legais, toda empresa tem que ter uma contabilidade, e também uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil, financeira. Então, por que não o seu contador, que possui essa expertise, não disponibilizar desse apoio? Ah, mas o custo é muito alto. Não. Se você conseguir ter essas aliados, que é a tecnologia, o contador consegue te auxiliar nessa questão de gestão. Sim, porque aí você vai ter aplicativos, você vai ter planilhas, você vai ter e-books que conseguem fazer a multiplicação aí, que te permite fazer um custo mais acessível, né? Isso mesmo. E daí a gente tem, digamos assim, os contadores normais utilizam um único sistema, que é para fazer a parte fiscal, declarações. Eu utilizo 3 sistemas, justamente porque para fazer a parte de gestão financeira e para fazer a parte de análise, que geralmente algumas empresas chamam de BI. Então, eu tenho o BI, onde extrai essas informações, que eu digo, transcreve um balanço, um DRE, de uma forma mais clara para o empresário entender. Porque, às vezes, muitos empresários, a gente chega lá com o balanço, com o DRE. Ele olha para mim, eu tive lucro ou prejuízo? Agora, se você leva num gráfico, onde ele consegue ver já, eu digo que desenhado, exatamente, a visão dele passa. Nossa, que legal, minha empresa está dando lucro, que bacana, consigo enxergar aonde que está indo o dinheiro da minha empresa, como que estão as despesas, o custo. Então, a gente começa a trabalhar em cima disso, criar estratégia para estar criando, reinventando, reinvestindo e tornando a empresa sustentável e rentável. E isso é uma proposta que vem bem ao encontro desse novo momento, que você vê muitas pessoas partindo para o empreendedorismo, tendo ideias inovadoras, né, partindo aí startups. E só que aí o pessoal, a gente vê, e não é culpa de quem está empreendendo, porque nós não tivemos uma educação empreendedora. Ah, você tem que recolher tal imposto. Oi? Nós não fomos educados para esse empreendedorismo na prática cotidiana da vida tributária, né? Isso mesmo. Então, muitos empreendedores abrem o seu negócio, sempre digo, para realizar um sonho, ou porque, digamos, saiu do emprego atual e precisa de uma renda, acha uma forma de ganhar dinheiro,
vai lá e abre. Mas muitas vezes não sabe, às vezes não criar uma planilha, não tem noção nem básica de débito e crédito. Então, assim, eu faço palestras em cima do livro do Gustavo Gerbasi, Empreendedores Inteligentes Enriquecem Mais. E nesse livro ele fala bastante que todo empreendedor, quando decidir abrir um negócio, não precisa ser expert em finanças e empreendedorismo, mas saiba o básico. Exatamente. Para não deixar a sua empresa morrer nas estatísticas do Sebrae. E isso acaba valendo também para o orçamento da pessoa física? Também. Acho que a gente sempre tem que ter uma noção ali do quanto você ganha, do quanto... Igual aquelas estatísticas que dizem que tem que ser 30% para gastos fixos, 10% para lazer, 10% para guardar, para investir. Então, ter uma noção do quanto você pode guardar, do quanto você pode gastar e do quanto você tem que guardar para até você criar uma reserva de emergência, criar uma previdência para não depender da aposentadoria, para saber que eu vou guardar tanto por mês, quando eu estiver lá com 40, 50 anos, eu vou ter uma renda trabalhando para mim. Que maravilha! O pessoal que queira encontrar teus e-books, acesso a uma conversa com você, como é que faz, Juliana? Então, podem entrar em contato pelo telefone 42 9155 4234, pelas redes sociais, Juliana Perão Assessoria, tanto no Instagram, no Facebook. Eu tenho um canal no YouTube que ainda está em desenvolvimento, mas já estamos lá. Tenho 2 e-books também desenvolvidos nessa área de educação financeira para os empreendedores, com essa visão do Gustavo Gerbasi, que eu gosto muito dos livros dele. E o nosso site também está em reestruturação, também tem como nos achar por ali. Tá certo, Juliana, parabéns por essa iniciativa que está aí ajudando as pessoas, está aí ajudando a fomentar a economia, porque são os pequenos e micro que movem a economia. Isso. Então, parabéns por essa tua iniciativa e muito sucesso. Obrigada. E muito obrigada pela entrevista, foi um prazer. Obrigada, boa noite. E você não saia daí, que a gente tem um bate-papo agora com um estilista venezuelano que acaba de chegar em Ponta Grossa. É um instante só e eu já volto. Não saia daí.